Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Assim diz a palavra do Senhor. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja anátema. Normalmente, em suas cartas, Paulo segue com uma ação de graças ou uma oração logo após a saudação. Porém, aqui na carta aos Gálatas, ele entra com uma censura por terem se afastado de Deus para seguirem outro evangelho, dando ouvidos, assim, a certos indivíduos de origem judaica que estavam misturando a lei com a graça. Paulo vê nessa ação uma negação da obra redentora de Jesus Cristo e, por isso, uma palavra de maldição para quem acrescentar, tirar ou mudar a simplicidade do Evangelho. Ele diz: seja anátema, digno de maldição, maldito para quem fizer isso. Ele diz no verso 8, mas ainda que nós mesmos, eu e os demais, ou seja, eu e os demais apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que temos anunciado, seja anátema, maldito. E no verso 9, como antes tinha dito, assim agora novamente, Paulo diz: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, maldito. A repetição chama a atenção, é um alerta, uma advertência para a urgência em ficar apenas com o que foi revelado, registrado, escrito, e para o resultado da desobediência ao clamor divino. Maldição para quem falar além do que está escrito. Anjo aqui é uma criatura apresentada no verso 8 como a autoridade mais elevada possível, que no momento está mais próximo da pessoa divina. Ainda que fosse possível que a patente mais elevada da criação quisesse pregar um outro evangelho além do que foi revelado, o mesmo deveria ser considerado maldito. Anátema designa algo amaldiçoado para ser destruído. Não brinque com a palavra de Deus. Não fale o que Deus não falou. O fato dos legalistas estarem privando os cristãos da liberdade com que Jesus os libertou era para Paulo um problema tão sério que o seu zelo em favor do evangelho tornou-se tão fervoroso, a ponto de pronunciar maldição
aos anjos e a si mesmo, se porventura viesse a entrar pelo caminho dos legalistas judeus, ou seja, misturar a lei de Moisés com a graça de Jesus Cristo, dando origem a um outro evangelho. Devemos lembrar que, se nós hoje misturamos Velho Testamento com o Novo Testamento, estamos dando origem a um outro evangelho. Estamos debaixo de maldição. Pessoas que dizem, Deus mandou dizer, ou Deus falou comigo, estão debaixo de maldição, pois estão dando origem a um outro evangelho diferente de Jesus. Devemos lembrar que no início do evangelho de João, em capítulo 1, verso 17, diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés e ela cumpriu sua função, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E é nessa graça que vivemos e não devemos misturá-la com a lei. E também não devemos falar aquilo que Deus não falou. Seres celestiais não têm autorização para vir aqui e trazer novas revelações. Homens de Deus têm autorização, homens e mulheres de Deus têm autorização para falar somente o que Deus falou e registrou em sua palavra. Pois Deus fez muito mais do que temos registrado, mas João diz no capítulo 20, verso 31, que o que foi registrado é suficiente para que creiamos em Jesus como Filho de Deus e, crendo, tenhamos vida em seu nome. Quem diz, Deus falou comigo, e não apresenta a Escritura, é falso profeta e inimigo de Deus, que revelou toda a verdade que precisamos para nos relacionar com Ele. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra e nos deixou exemplo de como vencer as artimanhas do inimigo de Deus, dizendo, em 3 ocasiões, quando o inimigo o tentou no deserto, está escrito. É assim que vencemos a falsa doutrina, é assim que vencemos as falsas revelações, é assim que vencemos aquele que quer colocar na Escritura coisas que Deus não disse, ou dizer coisas que Deus não disse. Jesus venceu o diabo, dizendo, está escrito, e nos mostrou com sua atitude que aquilo que foi revelado é suficiente. Portanto, Paulo tem razão em pronunciar o anátema para quem desejar ir além do que já foi anunciado. Imagine que você está numa estrada e que por conta de um temporal, parte da estrada cedeu. E você não sabe. E lá adiante existe um abismo. Começa-se então a surgir no meio do caminho placas de sinalização, alertando você do perigo. E obedecer às placas salvará a sua vida. Desobedecer trará destruição, maldição. Suponha que alguém que está à sua frente, não acreditando que isso seja verdade, decida mudar a última placa que dizia: não siga adiante, vire à direita. E mude
siga adiante, não vire à direita. O que acontecerá? Pense nisso. Não ignore as placas de sinalização que Deus tem deixado em sua palavra como suficiente para a sua vida. Porque ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho além do que já foi anunciado, seja anátema, maldito. Se alguém disser, Deus falou comigo, ou mandou dizer, pergunte, onde está escrito? Pois todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. 2 João 9. Fique com Jesus e com a revelação plena e completa que ele deixou. E assim tenha Deus, o Pai, conduzindo a sua vida. E ao invés de descer no abismo, nós vamos subir com ele para a eternidade. Que Deus te abençoe. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor.